Graça e paz a todos. Eu sou o Wilson Camilo. Quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Tenho certeza que vai trazer edificação e que Deus irá falar com você através desta palavra. A mensagem que eu quero compartilhar com você está baseada na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glórias a Deus. Sabemos que servimos a um Deus que é fiel e vela pela sua palavra e vela pelo aquilo que ele fala. Deus, ele não é homem para mentir, segundo nós lemos em Números, capítulo 23, versículo 19. Ele não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. Me lembro agora do capítulo 37 do livro de Ezequiel, a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel em espírito e mostra aquele vale. Aquele vale representava a casa de Israel. Mais precisamente o versículo 11 desse texto, nós lemos que Deus, ele mostra para Ezequiel e diz para ele, vou parafrasear o versículo 11, que diz: esses ossos são a casa de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Quando lemos isso, nós vemos que são palavras de pessoas que já entregaram os pontos, já entregaram tudo, já perderam a esperança, já não tinham mais esperança de uma mudança, já não tinham mais esperança de uma melhora, já não tinham mais esperança de uma restauração. Mas se observarmos o capítulo 36 do profeta Ezequiel, nós vemos que Deus faz uma promessa de restauração ao povo de Israel. E que Deus não iria deixar o povo naquelas condições de mortos espiritualmente. Só que no versículo 11, nós vemos um povo que havia perdido a sua esperança. Nessa oportunidade, com a ajuda do querido Espírito Santo, eu quero trazer para você uma palavra de Deus e quero trazer para você aqui algumas razões para não perdermos a esperança no nosso Deus. Servimos a um Deus que é fiel. Nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, permaneça firme, crendo nesta palavra, guardando esta palavra, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. No livro do profeta Isaías, nós vemos que Deus diz através do profeta que a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes fazer aquilo pela qual ele enviou. Então, se tens uma palavra de Deus na sua vida, permaneça firme, não perca a esperança em Cristo. Cristo é a nossa viva esperança. Eu quero trazer para você uma razão para que você não perca a sua esperança. Primeira coisa que temos que fazer é entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo a Ele. Salmo 37, verso 5, nós lemos que temos que entregar tudo a Deus e confiar nele, porque Ele tudo fará. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7, o apóstolo, ele escreve e nos orienta: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um ponto a observarmos para não perder a esperança é entregar tudo a Deus. É confiar no Senhor, é deixar nas mãos do Senhor. É confiar que Ele vai fazer, é confiar que Ele vai trabalhar na sua vida. É confiar que Ele prometeu e no tempo certo Ele vai cumprir. No tempo certo, as palavras de Deus irão se cumprir na sua vida. Segundo ponto, a observarmos para não perdermos a esperança, é confiarmos na fidelidade do nosso Deus. Fiel é o que prometeu. Deus, ele é fiel para com seus servos. Deus, ele é fiel
para com os justos. De maneira alguma, ele deixa os seus servos envergonhados. Ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. No capítulo 3 e o versículo 15 do livro de Gênesis, nós vemos a primeira promessa na Bíblia. A promessa de que o Salvador iria vir para resgatar a humanidade. Deus disse que da semente da mulher ia nascer um que aferia a cabeça da serpente. Nós vemos essa palavra se cumprindo lá na cruz do Calvário, quando Jesus consumou toda a obra de salvação. E nós vemos que Deus fez essa promessa no início, desde a fundação do mundo, e ela foi cumprida em Jesus. Ela se cumpriu em Cristo. Então devemos permanecer firmes, crendo no Senhor, porque Ele é fiel com a sua palavra, Ele é fiel com a sua promessa, Ele é fiel com aquilo que Ele promete. Eu quero compartilhar um terceiro ponto que devemos observar para não perder a esperança. Eu quero ler o capítulo 43 do livro do profeta Isaías. É um texto muito conhecido, muito pregado, recitado, compartilhado. É o capítulo 43 do profeta Isaías. E o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ele é soberano, Ele governa sobre tudo e sobre todos. O Deus que nós servimos é um Deus de poder. É um Deus que faz maravilhas, é um Deus que opera milagres, é um Deus que abre o mar, é o Deus que opera, independente das possibilidades, independente das circunstâncias. Ele faz milagre. Ele faz sair a água da rocha. Ele faz abrir o mar para o povo passar a pé enxuto. Ele faz o sol retroceder, como diz a Bíblia. É o Deus que opera milagres e faz maravilhas. Terceiro ponto a observar: não devemos de maneira nenhuma deixar de crer no poder de Deus. Volto a relembrar o texto de Hebreus: fiel é o que prometeu. Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra, para cumprir com aquilo que Ele promete. Não deixe a sua esperança perecer, de modo nenhum. Não deixe a sua esperança perecer. Não perca a sua esperança. Baseie a sua esperança em Cristo, não nas circunstâncias passageiras, não, mas na certeza de que Ele é fiel. Baseie a sua esperança em Cristo, não naquilo que é passageiro, de forma alguma. Que a sua esperança esteja baseada na certeza de que Ele é fiel. Ele é fiel e tem poder para transformar as nossas vidas, para levantar do monturo e do pó o pobre e fazer assentar entre os príncipes. Guarde esta palavra no seu coração. Entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confia na fidelidade de Deus. Creia, não deixe de modo algum de crer no poder de Deus. E mantenha viva a sua esperança em Cristo. Porque como Paulo nos ensinou, Ele é a nossa viva esperança e devemos manter esta chama viva dentro de nós. Se Cristo te prometeu, de modo algum desanime. De maneira nenhuma deixe que as intempéries da vida, deixe que as pessoas que estão próximas de você te desanime, ainda que digam para você
que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que isso não vai chegar, que a porta não vai se abrir. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme em Deus. Não deixe de maneira alguma a sua esperança morrer. De forma alguma. Assim como o povo de Israel havia pensado que a esperança deles já tinha perdido, mas Deus tinha uma promessa de restauração. Quando lemos todo o contexto do capítulo 37, nós vamos ver que Deus tinha uma promessa de restauração para o seu povo. Deus tinha uma promessa de restaurar o seu povo. Deus tinha uma promessa de restauração. E também quero te dizer que Deus tem uma palavra, tem uma promessa. Deus vai restaurar a sua vida. Eu não sei o que você perdeu, não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, com base, com a autoridade da palavra de Deus, Ele vai restaurar a sua vida. Não perca a esperança em Cristo. Permaneça firme no Senhor. Permaneça crendo no poder de Deus, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, porque Deus fará. Deus, Ele fará. O poder de Deus, a glória do Senhor, será aperfeiçoada, será manifestada na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. E se esta palavra falou com você, compartilhe. Deixe Deus te usar. Compartilhe esta palavra com mais alguém que precisa. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.